Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live para nós podermos refletirmos sobre as lições do Evangelho. Todos os dias, desde o início da pandemia, um voluntário do LEX se reveza nas manhãs para poder fazer uma reflexão sobre o Evangelho, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis com mais fé, com mais ânimo. Convido a todos para que a gente possa juntos fazer parte desse momento de aprendizado, de crescimento, de melhoria. Chama a sua família para participar com a gente. O Evangelho, quando pode ser feito em família, ele tem um poder agregador. Ele tem uma capacidade de fazer com que a gente reforce os nossos laços de união, de respeito, de carinho. Então seja muito bem-vindo, chame as pessoas que estão próximas de você, chame seus amigos, envie para alguém as lives que o LEX faz, porque às vezes as mensagens de consolo e de esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, elas são necessárias para algumas pessoas. Então você pode muito bem enviar para alguém que esteja precisando dessa palavra de conforto que a doutrina espírita nos proporciona. Então vamos, para nós fazermos o nosso estudo de hoje, é comum, é de praxe, nós começarmos com uma prece. Então convido a você para unir seu pensamento a mim, que nós possamos juntos dirigir o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade do aprendizado, do crescimento, pelas lições que o Evangelho nos proporciona. Mais uma vez, estamos aqui com o propósito de aprender, de refletir, de buscarmos um pouco mais de esclarecimento sobre os propósitos da vida, sobre as lições que o Evangelho tem para nos ofertar. Que nós possamos nos entregar sinceramente, de forma disciplinada, ao estudo, ao aprendizado, e que possamos também colocar em prática as lições que o Evangelho nos traz. Abençoa a nossa casa, a nossa família, a cada uma das pessoas que participam com a gente desse momento de reflexão, que possamos continuar unidos, com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade, sentimento de fraternidade, buscando crescer e evoluir juntos. Que assim seja. Bem, então nós estamos aqui fazendo o nosso estudo diário do Evangelho através das redes sociais do LEX. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo um estudo sequenciado do Evangelho. E hoje, nesse estudo sequenciado, nós estamos no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo em que Kardec ele propõe um jeito de orar que é baseado no entendimento dos fatos. Não só orar por orar, não só emitir palavras, mas entender todos os fenômenos, ou buscar pelo menos minimamente entender os fenômenos relacionados àquilo que dirigimos nosso pensamento através da prece. Então, ele busca com a gente fazer com que a prece seja algo inteligível, algo compreensível, não só fruto das emoções. A emoção é um elemento fundamental da prece, né? A convicção, a fé. Agora, quando a gente pode agregar a emoção, o entendimento, o raciocínio, a compreensão dos fatos, Kardec busca com isso nos dar mecanismos para que a prece seja mais eficaz em nossas vidas, para que possamos fazer da prece algo que tenha uma potência maior. Mas lembrando sempre, não é somente racionalizar, não é somente tentar tornar a prece somente inteligível,
Não, mas é fazer com que a compreensão dos mecanismos da prece, juntamente com a emoção, com a convicção, com a fé, que isso possa potencializar a nossa oração. Às vezes acontece de nós espíritas buscarmos querer racionalizar tudo, e assim a gente querendo racionalizar tudo, o que é lógico, nós somos seres racionais, mas quando a gente só racionaliza, só busca dar uma compreensão inteligível para as coisas, às vezes a gente deixa a emoção de lado. Então, Kardec não queria isso da gente, não é essa a proposta. A proposta é que a gente possa, com a compreensão clara dos fenômenos, com a compreensão clara dos acontecimentos, nós possamos agregar a emoção. Então não é que a gente, com a compreensão inteligível das coisas, a gente exclua a emoção. Não, a gente tem que agregar a emoção na prece que é compreendida nos seus elementos, nos seus fenômenos, no seu mecanismo de acontecimento. É por isso que na coletânea de preces espíritas, para cada situação, Kardec coloca uma explicação básica. Ele faz um prefácio. Eu costumo perceber falar que o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um resumo de Espiritismo. Se a gente lê só o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um resumo da doutrina espírita. Porque Kardec coloca vários aspectos que são relacionados aos preceitos do pensamento espírita, da ótica espírita, do modo de ver o mundo que é apresentado pelo Espiritismo. Então, de fato, o capítulo 28 é um resumo do Espiritismo, sim. Porque para cada situação ele faz a abordagem de elementos da doutrina espírita, que a doutrina espírita aborda nos seus aspectos gerais, nos seus princípios, nos seus valores. Então, esse capítulo 28 ele é riquíssimo nesse aspecto. Então, a gente pode, através de cada situação de prece, a gente entende alguns elementos que a doutrina espírita nos dá. Nós estamos agora nós vamos estudar agora um elemento específico, que é sobre a prece pelos obsediados. Já foi falado ontem sobre a prece pelos doentes, né? Nós temos... já foi falado sobre prece sobre os criminosos, os suicidas, os arrependidos, os endurecidos, né? Prece pelos outros. Já foi falado prece pelos inimigos, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante, por alguém que acaba de desencarnar. Então, e assim, cada uma dessas preces que são propostas por Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um prefácio. Ele faz uma prévia de uma explicação sobre aquele assunto específico. Então, como o assunto é prece pelos obsediados, ele faz então uma abordagem sobre o que é obsessão. E aí ele começa dizendo que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, se a gente vai fazer uma prece pelos obsidiados, então a gente precisa entender o que é uma obsessão, né? Eu posso dizer que alguém esteja obsediado se eu não compreendo como é que acontece a obsessão. Oba, bom dia, Lindy Aguiar, enfermeira Tatiana Mello, bom dia a todos que estão entrando. Então, a gente observa que é preciso compreender o que seja obsessão para a gente fazer uma prece por um obsediado, né? Então, como é que eu vou fazer uma prece sobre algo que eu não entendo o que seja? Posso fazer? Posso, mas quando eu entendo, eu passo a focalizar em elementos da minha emoção, da minha compreensão, que possam reforçar a prece. Eu posso fazer uma prece sobre algo que eu não conheço.
pedindo que Deus interceda sobre aquilo, já que a minha compreensão é muito limitada. Mas quando eu tenho algo mais de entendimento, de compreensão, aquilo ali dá um reforço na minha emoção, dá um reforço nas minhas palavras, no meu sentimento, no nosso sentimento. Bom dia, deixa eu ver se eu consigo. Valeu-te, palestrante. Acho que é isso. Então, por isso que Kardec faz essa explicação. E ele começa falando, olha, se tem uma obsessão, e a gente vai falar sobre, fazer prece sobre o obsediado, o que é obsessão? E aí ele começa dizendo que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E toda vez, então, quando um espírito que não é bom age de modo a causar algum tipo de perturbação, algum tipo de desequilíbrio em um encarnado, a gente chama isso de obsessão. E ele coloca espírito mau. É sempre bom a gente entender que a expressão mal colocada pelo Espiritismo, ela é mais ampla do que essa compreensão vulgar que nós temos. Porque a gente pensa no nosso jeito cotidiano de lidar sobre o mal, Jaqueline, bom dia, a gente costuma dizer que mal é apenas aquela ação cruel, aquela ação que é feita com violência, com agressividade. Fulano de tal é mau, ele é cruel, ele é uma pessoa que ele é uma pessoa terrível. O mal, para muitas pessoas, é isso. O Espiritismo nos alarga essa compreensão, mostrando que mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, se eu tenho ciúme, eu sou mal. Se eu tenho inveja, eu sou mal. Se eu falo da vida alheia, mesmo que seja naquela fofoca que aparentemente é inocente, é mal. Se eu me entrego a algum tipo de comportamento que causa um dano para mim, um vício, é mal. Então, a compreensão que o Espiritismo nos traz do mal, ela é mais larga. Isso mostra que poucos de nós poderemos ser enquadrados na posição do bom, né? Poucos de nós poderemos ser enquadrados como bons. O próprio Jesus, quando foi chamado bom mestre, ele diz, não sou bom, bom é só Deus, né? Se Jesus disse um negócio desse, imagina nós, né? Então, a gente pode perceber que um espírito mau agindo na vida de um encarnado, trazendo desequilíbrio, desconforto, perturbação, nem sempre é um espírito perverso. Pode ser um espírito viciado, ou pode ser um espírito apegado, alguém muito que gostava tanto da gente que não consegue se desapegar. O apego é um mal também, porque o apego dá a ideia de posse e assim dá a ideia de controle. E nós não temos direito a controlar ninguém, todos somos autônomos, todos temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes é um parente, uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa do nosso convívio, ela desencarna e fica presente sempre querendo controlar a nossa vida, porque ela era controladora quando encarnada, ela era muito possessiva, ela era muito apegada enquanto encarnada. Então observa que a compreensão de mal para o Espiritismo, ela é um pouco mais ampla com essa compreensão que nós temos na atualidade. Ela não se refere necessariamente a condutas que são cruéis, a condutas que são terríveis, que nos causam medo. Tá? Então, toda a ação persistente de um espírito que age em desconformidade com a lei de Deus, e que isso traz uma influência nociva para os outros indivíduos, para os encarnados, a gente chama isso de mal. Isso caracteriza uma obsessão. Essa ação persistente, essa presença. Por que tem que ser persistente? Porque a gente pode estar andando na rua e um espírito mau pode nos influenciar, mas aquilo ali não é uma obsessão porque não é persistente. Porque não é algo que é continuado, não é algo que é constante. Então pode ser apenas alguém que passa na rua e nos diz alguns impropérios. A gente pode dizer que aquela pessoa está nos obsediando? Não, é uma pessoa
que é mal educada. Como a gente vê na rua, no trânsito, pessoas que são mal educadas, né? Pessoas que são grosseiras, mas que são assim com todos, não com uma específica. E a obsessão, ela tem um foco, né? O espírito obsessor, ela tem um foco de estar presente junto àquele indivíduo que ele obsedia. Então, ele tem um foco de estar presente. E ele traz essa influência, sabendo ou não que está trazendo essa influência. Agora, a gente pode tratar a obsessão, né? A obsessão, ela acontece e ela pode causar danos muito grandes para nossas vidas, para a vida dos indivíduos, né? A gente pode se sentir desconfortável emocionalmente, desconfortável fisicamente até. A gente pode se sentir perturbado, inquieto, triste, ansioso. Muitas manifestações de desconforto no indivíduo podem ser causadas por obsessões. Portanto, a obsessão ela precisa ser tratada. A obsessão ela precisa ser curada, corrigida, aliviada, amenizada. E a prece é um mecanismo de alívio, de auxílio para que as obsessões ocorram. Mas aí Kardec traz mais explicações que nos ajudam a fazer com que a gente tenha mais compreensão. Tem uns cachorros que estão querendo participar aqui da nossa transmissão, como vocês podem ouvir, né? Então vamos lá, vamos ver se eles ficam um pouco mais evangelizados, né? Evangelizar os cachorros também. Então vamos lá. A obsessão, para a gente poder tratar a obsessão, a gente precisa encontrar meios de compreender como é que ela funciona. Em primeiro lugar, fazer uma prece pelo obsessor. Será que existe aquela história? Wilkie Leal, né? Tá se abrindo. É verdade, vamos tentar aqui. É aquela história, programa ao vivo, né? É assim mesmo, tem dessas coisas. Pois vamos lá. Vou tentar aqui me concentrar de novo. Kardec, então, tenta fazer com que a gente compreenda a obsessão. Então, se eu disser para ti, olha, essa aqui é uma oração para a obsessão, uma oração poderosa para a obsessão. Tem gente que tem isso, né? Uma oração poderosa. Como é que é a oração poderosa? Como é que é isso? Que fenômeno é esse? Como é que eu vou fazer uma oração poderosa? Aí Kardec diz assim, olha, para que a gente possa combater, para que a gente possa tratar a obsessão, é preciso entender que tenha uma autoridade moral. Glória, bom dia. Não basta eu dizer, saia obsessor, para que a obsessão se desfaça. Não basta eu pronunciar com convicção. Não. É preciso que haja uma autoridade moral, Kardec coloca aqui. E o que é essa autoridade moral? É preciso que o ser que está lá agindo para tentar aliviar a obsessão, ele se comporte de uma forma, ele tem uma postura, ele tem um comportamento que seja diferente daquilo que o obsessor tenha. Então sai daqui, seu obsessor, você é mau. Aí o obsessor olha para a gente e diz assim, mas você também é? Você é uma pessoa mesquinha, você é uma pessoa violenta? Quem é você? Você não tem moral para falar comigo. Então é isso que Kardec fala sobre a questão da autoridade moral. Porque a autoridade moral, além de ser uma questão do exemplo, como Jesus era, quando ele dizia, ele colocava as mãos sobre os obsediados e chamava na época os endemoniados, né? E imediatamente a obsessão cessava porque ele tinha autoridade moral. E também, como fala aqui a Micheline Catanhede, oi Micheline, como fala a Micheline, muito além da questão da autoridade moral, também há uma diferença de sintonia. Uma pessoa, quando tem uma postura mais moralizada, ela acaba tendo um fluido que contribui para poder aliviar aqueles laços da obsessão.
E também não adianta nada a gente manifestar a questão de um desejo para que aquela obsessão se desfaça, se a pessoa não muda o seu comportamento. Então observa que existem vários elementos associados à desobsessão. Primeiro, autoridade moral. Segundo, um fluido diferente, um fluido que faça com que aquele vínculo se desfaça. Terceiro, uma mudança de comportamento do obsidiado. O obsidiado, ele tem que mudar a sua postura. Porque a obsessão... Oi, Rafaela. Porque a obsessão, normalmente, ela é causada por uma atração que o espírito, que o obsessor provoca em relação ao obsidiado. Aliás, deixa eu mudar. Normalmente é uma atração que o espírito obsediado, a pessoa que é obsediada, ela atrai o obsessor pelo seu comportamento, pelo seu jeito de se comportar. Então, nós com os nossos vícios, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa ambição, nós com os nossos vícios materiais, a bebida, o álcool, as drogas, nós com os nossos pensamentos distorcidos, de perversidade, de luxúria, nós com o nosso interesse de passar por cima dos outros, de ludibriar alguém, de enganar os outros, de obter vantagem em tudo, nós atraímos os obsessores. Então a gente não pode reclamar na grande maioria dos casos. A gente tem que se modificar. Então observe que boa parte da causa da obsessão está em nós mesmos. É como a causa de grande parte dos males que nós temos na nossa vida. Se nós somos pessoas intemperadas, se nós somos pessoas que não temos moderação, a gente acaba tendo doenças no corpo, como colesterol, diabetes, pressão. Se nós somos pessoas que somos cabeça quente, a gente briga por tudo, a gente vai criar inimizades, a gente vai criar situações de desconforto. Ou seja, boa parte dos males da nossa vida, nós somos os causadores. E no caso da obsessão, também. O obsidiado normalmente dá causa quando ele abre espaço para a obsessão. Quando ele, de alguma forma, ele tem um comportamento que atrai o obsessor. E sendo que muitas vezes a obsessão se dá por um sentimento de vingança também, né? A gente pode ter feito um mal ao espírito nessa vida, a pessoa desencarnou e fica ao nosso lado, trazendo a sua energia nociva, prejudicial, porque nós causamos um mal anteriormente a ele. Ou então pode ser até de outras vidas. Pode ser que a gente se ache bonzinho nessa vida agora, né? Porque o que eu fiz? Sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, um bom marido, pago meus impostos. Por que está acontecendo comigo, meu Deus? Porque às vezes a causa está em vidas passadas. Às vezes a causa está na nossa ação nociva e feitas em outras vidas. Tá? Então, todos esses são elementos da obsessão. Então, Kardec faz um apanhado geral sobre isso aqui nesse capítulo, nesse tópico, no prefácio dessas preces. E aí ele faz as preces sobre o obsediado. Kardec ele propõe modelos de prece. Ou seja, ele propõe que a gente tenha aquela postura ao orar. Ele não quer que a gente decore essas preces. A intenção não é essa. A intenção é entender de que forma nós podemos dirigir os nossos pensamentos, de que forma nós podemos canalizar as nossas emoções. E aí, no caso, então, ele faz 3 propostas de prece nesse tópico. Primeiro, deixa eu ver aqui. Primeiro é a prece que deve ser dita pelo obsidiado. Então o obsidiado deve pedir, por exemplo, meu Deus, permite que os bons me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que eu lhe haja feito, por conta de um mal que eu lhe haja feito outrora,
que eu possa sofrer as consequências da minha falta, mas que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Olha então, essa é a postura do obsidiado, daquele que sofre a obsessão. Então não deve ser uma postura raivosa. Tipo assim, tira esse espírito mal de perto de mim, Senhor. Tira esse espírito mal, esse espírito das trevas. Não é essa postura que Kardec recomenda. Ele faz uma recomendação de que a gente busque entender o mal. Entender que muitas vezes nós demos causa. Entender que se nós estamos passando por aquilo, por aquela situação de perturbação, deve ser porque nós precisamos aprender alguma lição de humildade, de paciência, de tolerância, de respeito. Então aquela postura da pessoa que diz assim, afasta, Senhor, esse espírito das trevas, que ele vá para o quinto dos infernos. Essa é uma postura grosseira, é uma postura que ela não tem muita eficácia. A gente até vê muitas vezes isso acontecendo naqueles programas de igrejas, né? Que ele vá para o inferno, o imundo, o Satanás. Mas que de fato não tem eficácia. Isso parece muito mais um espetáculo, parece muito mais um show, uma apresentação, do que uma prece de forma eficaz. Então a postura do obsediado é aquele que busca humildemente se converter, se transformar, pedir o perdão pelas ofensas que ele tiver feito ao espírito obsessor, pedir que Deus possa cuidar dele, que ele possa ser envolvido de muitas bênçãos. O obsidiado que deve dizer isso. O obsidiado. Entendeu? Então observa que a postura é completamente diferente. Aí Kardec coloca em outro item uma prece pelo espírito obsessor. Olha que coisa interessante. Kardec faz com que a gente pense de forma caridosa no obsessor, no espírito mal. Porque o mal que nós fazemos, tanto nós encarnados como os desencarnados, os que já estão desencarnados, o mal que nós fazemos, muitas vezes ele é fruto dos nossos vícios, do nosso destempero, muitas vezes é fruto da nossa ignorância, inclusive, do nosso desconhecimento da realidade da vida. Por isso Kardec faz com que a gente também peça pelo espírito obsessor. Ele diz, Deus infinitamente bom, peço a tua misericórdia pelo espírito que obsedia o nosso irmão. Faça com que ele compreenda a tua divina claridade, a fim de que conheça o caminho falso onde se enveredou. Ou seja, é uma prece voltada para a educação do espírito obsessor. É uma prece voltada para que aquele espírito obsessor se transforme, se modifique. É uma prece voltada para regenerar. Não para punir, não para culpar. Não é aquela prece voltada assim, espírito do demônio, vá-se embora daqui, o teu lugar é o inferno. Desculpa fazer essas analogias, porque na verdade muita gente faz isso, tá? Muita gente ora com essa raiva, muita gente ora com essa ação violenta. Espírito demoníaco, o teu lugar é o inferno, saia daqui de perto da pessoa que eu amo, saia de perto do meu filho, saia de perto de mim. Não, o Kardec faz a gente mudar esse paradigma. Meu irmão, perceba o seu erro, você está enganado. Não é com o mal que você vai conseguir a justiça. Você só está plantando mal para você mesmo. Perceba que como você está se enganando, é buscar resgatar o ser do erro numa postura caridosa do perdão. É diferente do que a gente costuma ver em filmes, por exemplo, filmes que falam de exorcismo, que às vezes a gente se impressiona tanto com essas imagens, mas que de fato mostram um desvio para a gente, né? Então, orar pelo obsessor e orar pelo obsidiado. São essas as propostas que Kardec faz nesse momento aqui Olha, então são 3 preces.
uma prece que deve ser dita pelo obsidiado, né? Ele na condição de obsidiado, nós que muitas vezes estamos na condição de obsidiado, devemos fazer uma prece pedindo a Deus humildade, pedindo a Deus que nos dê força para passar por aquele momento. Uma prece que deve ser dita para o obsidiado, quer dizer, uma pessoa de fora pedindo a recuperação do obsidiado, e uma prece pelo obsessor. Então são 3 modelos de prece. Uma que deve ser dita pelo obsidiado, uma que deve ser feita por outra pessoa para o obsidiado, e uma que deve ser feita também por um terceiro para o obsessor. E assim, então, a gente compreendendo o mecanismo da obsessão, se observa como se tem uma outra eficácia à prece. Se eu não entender que a obsessão é isso, muitas vezes a ação de um espírito ignorante, de um espírito que está perdido, desesperado até, que não compreende que está desencarnado, eu vou tratar ele com tanta violência que ao invés de corrigir o problema, eu vou agravar. Sai daqui, espírito trevoso, vai para o inferno. Mas ao invés de corrigir o problema, aquele ser que está recebendo aquela violência, ele vai se revoltar. Então, por isso que a gente precisa entender os mecanismos da vida, os mecanismos da oração, para que ela tenha eficácia, para que ela possa ter um resultado melhor. Tá? É claro que para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, nós podemos ler, Kardec até faz uma sugestão aqui, ó, capítulo 7, nos itens 5 e 6, e capítulo 28, nos itens 15, também para estudar. Kardec coloca o Livro dos Médiuns, a segunda parte, que fala sobre obsessão, para a gente estudar também. Tá? Então, quando a gente quiser se aprofundar um pouco mais, tá bom? Vamos então encerrar a nossa transmissão de hoje, agradecendo a todos pela participação. E eu preciso só fazer um aviso. As lives diárias do Evangelho, que acontecem desde o início da pandemia até hoje, serão interrompidas, aliás, serão modificadas a partir de hoje. Nós não teremos mais lives diárias. Nós teremos lives agora 3 dias na semana apenas, né? Os voluntários do LEX se reuniram, né, e viram que por conta da diminuição das restrições de deslocamento, né, nós estamos agora mudando de fase, né, como aquelas fases aqui, saiu da fase vermelha para a fase laranja. Nós agora vamos fazer lives em 3 dias da semana: quarta, sábado e domingo. Então, se você acompanha as nossas lives, se você conhece alguém a Glória não gostou não, viu, pessoal? O pessoal que pessoal que faz as lives diárias. A Glória achou triste. Micheline, oração, humildade e compreensão de si e do outro. É mesmo, Micheline. Mas realmente essa é a nossa notícia. Então, as lives não serão mais diárias. Só serão em 3 dias da semana: quarta, sábado e domingo. Então, para quem costuma acompanhar a live na segunda-feira, amanhã, nós não teremos. Seremos só na quarta-feira, tá? Então, nós teremos uma mudança na nossa sistemática de trabalho. Por enquanto, né? Pode ser que a gente venha a mudar futuramente, mas por enquanto a mudança é essa, tá? Vai ser no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Jesus amado, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo e de reflexão do Evangelho, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Esperamos que esses ensinamentos possam realmente se consolidar em nossas mentes, em nossos corações, e que tenhamos forças para nos modificar, nos transformar para melhor. Que esses estudos que nós fazemos nos ajudem a termos mais humildade, a termos mais fé, a desenvolvermos a nossa compreensão em relação às pessoas, que nós possamos nos tornar a cada dia um pouco melhores. Te pedimos também
Que a tua proteção se faça sobre a nossa família, nossa casa, para todas as pessoas que nos estão acompanhando através das redes sociais. Que cada uma possa sentir a luz renovadora do teu amor, a nos fazer encher de ânimo, de entusiasmo para as atividades da vida e nos dando humildade, consolo e resignação diante das situações que não podem ser modificadas. É assim, Senhor, que nós possamos nos tornar instrumentos do Teu amor, para difundir o amor, para vivenciarmos o Teu Evangelho em todos os momentos. E que possamos todos, encarnados, desencarnados, em qualquer lugar desse mundo, sentir a bênção do Teu amor em nossas vidas. Que assim seja. Glória, mesmo horário assim, tá? Então, 9 horas, quarta, sábado e domingo serão as lives, tá? A partir dessa semana que está começando. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Que Jesus nos abençoe e nos conceda um ótimo dia. Tchau, tchau.